Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar uma retomada no nosso conteúdo, né? Que iniciamos na semana passada, o conteúdo de dança e luta. E aí a gente começou falando sobre lutas, né? Vimos aí, como está aí no vídeo, o, a luta, a luta corporal judô. Vimos um vídeo explicando um pouco da origem, né? De de quando surgiu, de onde surgiu o judô. Hoje a gente vai ver mais duas lutas corporais, tá? O Muay Thai e o Kung Fu. O Muay Thai, como o próprio nome já sugere, é uma luta originária da Tailândia, país do qual é o esporte nacional. Arte marcial com mais de 2.000 anos de existência, criada pelo povo tailandês como forma de defesa nas suas guerras e para obter uma boa saúde. Ou seja, o Muay Thai, a prática do Muay Thai há mais de 2.000 anos atrás, ela serviria para duas situações. Para a sua defesa pessoal em combate e em guerras, e outra para manter a boa forma, a qualidade de vida e a saúde. Tá? Todo golpe do Muay Thai tem o objetivo de acabar com a luta. Ou seja, qualquer golpe, um golpe apenas, o lutador ele só precisa de apenas um golpe para acabar com a luta. Tá? As combinações de golpes são certeiras e raramente se pode ver uma luta que chegue ao quinto round, pois geralmente o nocaute vem antes. Então vê só, gente. Para muita gente que está começando a ver alguma coisa sobre luta agora, esses nomes aí realmente fica complicado de entender. Então eu vou tentar melhorar ou abrir um pouquinho a mente explicando melhor, tá? Então, raramente se pode ver uma luta que chegue ao quinto round. Round é como se fosse o tempo do futebol. No futebol tem um primeiro tempo, tem um intervalo e tem o segundo tempo, certo? Nas lutas é chamado de round. Cada tempo é chamado de round, ou seja, tem o primeiro round para a luta, tem um tempo de descanso, depois tem o segundo round para a luta, vai para o tempo de descanso, depois vem o terceiro round e por aí vai, até o quinto round. Então, por terem golpes certeiros, dificilmente uma luta de Muay Thai, uma luta corporal de Muay Thai, chega ao quinto round, tá bom? Pois geralmente o nocaute, o que é que quer dizer nocaute, gente? Nocaute é aquele golpe que o adversário ele não consegue mais ficar em pé ou voltar para a luta, tá certo? Então o nocaute é aquele golpe final, aquele golpe fatal que o adversário ele não tem mais possibilidade de lutar contra seu adversário, tá certo? Então, luta que chegue ao quinto round, ou seja, cada tempo que o atleta luta lá é chamado de round. Primeiro round, descansa. Segundo round, descansa. Terceiro round, descansa. Quarto round, descansa. Quinto round e por aí vai, tá? E o nocaute é o golpe final, é o golpe que o adversário ele não consegue mais ter condições de lutar, tá bom? É uma luta que, além de ter os socos devastadores do boxe, tem também golpes com as canelas e os pés, típicos desta luta. É considerada a arte marcial que mais faz uso dos joelhos e cotovelos. Então, diferentemente do que a gente viu semana passada do judô, onde não pode haver soco, não pode haver chute, no Muay Thai é diferente. No Muay Thai pode haver soco, cotovelada, joelhada, canelada, certo? Então utiliza-se os, os membros, tanto superiores quanto inferiores, para chegar ao fim da luta com nocaute, tá? Então olha, o Muay Thai se utiliza de luva, não necessariamente, não precisa de roupa na parte superior e apenas um calção na parte inferior. E aqui ele está dando um chute
acertou bem no rosto do outro atleta, que provavelmente foi a nocaute aqui. Ele apagou, certo? Ele desmaiou. Então o pé dele está aqui, ó. Ele só usa uma tornozeleira, tá? Então utiliza-se luva e utiliza tornozeleira também. Então ele pode tanto socar, como dar cotovelada, como dar joelhada, canelada e pode dar chute também, tá certo? Sim, e essa luta não tem nada de ir para o solo, para o chão. O judô tem tanto a luta em pé quanto no chão. O Muay Thai, que também é chamado de boxe tailandês, tá? Atualmente só é chamado de Muay Thai. Essa luta, ela só se luta em pé, tá? O atleta que não tiver condições, levou o nocaute, foi ao chão, desmaiou, vai ter a contagem. E aí o juiz ele vai determinar se tem condições de voltar à luta ou não, ao combate ou não. Caso contrário, esse atleta aqui ganha a luta, tá certo? Kung Fu, para muitos aí que veem desenho animado, né? Já ouviram falar do Kung Fu Panda. É interessante o Kung Fu Panda, sabe por quê? Porque na verdade o Kung Fu ele foi apenas uma observação de um monge chinês que no alto da montanha ele ficou visualizando a maneira de como os animais atacavam e se defendiam. Ou seja, o Kung Fu Panda nada mais é do que essa observação desse monge. E aí tem o golpe do louva-a-Deus, não é isso? Tem a tigresa. Então, de acordo com os golpes dos animais, de ataque e defesa, o monge observou e por aí ele foi adaptando para o ser humano, tá certo? Então, o Kung Fu, originário da China, nasceu da necessidade de sobrevivência dos antepassados na luta contra animais ferozes e contra inimigos. Conta a lenda que certa vez um monge chinês, Tamo, subiu uma montanha e se pôs a contemplar o movimento dos animais, as posições que tomavam para a luta e a maneira como se defendiam dos ataques. Observando tais movimentos, desenvolveu um trabalho de adaptação desses animais para o homem, estruturando-os de acordo com as possibilidades físicas do homem, ou seja, ele simplesmente transferiu aqueles golpes de ataque e defesa de diversos animais que ele estava observando do alto da montanha e adaptou esses golpes para o homem, tá bom? Além da habilidade em combate e ganho de saúde, a arte marcial trabalha o desenvolvimento pessoal advindo da disciplina, da persistência e do respeito aos limites. Estrutura o corpo e a mente, ajudando no equilíbrio psíquico e auxiliando a pessoa a vencer novos obstáculos e desafios. Esse parágrafo aqui, gente, ele não está apenas relacionado ao Kung Fu, mas como todas as outras lutas corporais, tá certo? Aqui é uma das vestimentas do Kung Fu e aqui é um dos materiais que se utiliza, o bastão aqui se utiliza no Kung Fu, tá certo? Agora nós vamos ver um pequeno vídeo explicando um pouco da origem do Kung Fu e dos treinamentos do Kung Fu, tá ok? O gesto é clássico. Uma mão estendida e com o polegar dobrado indicam modéstia. Os braços e os ombros fazem um círculo para demonstrar que não importa diferenças. Os lutadores formam sempre uma família.
Por fim, a combinação da mão aberta com o punho fechado diz: nós lutamos agora e depois ficamos amigos. Bem-vindo à primeira regra de introdução. E bem-vindo também à China de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, da cidade proibida de tantos séculos. A China onde foi criada a mãe de todas as artes marciais, o Kung Fu, da imitação do macaco, do sapo, do Tai Chi Chuan. São muitos os troncos dessa mesma raiz, mais de uma centena de estilos já catalogados. Como é impossível contar com precisão uma história que nunca foi escrita, apenas se pode afirmar que começou com as sociedades primitivas aprendendo a se defender dos animais, se desenvolveu até virar luta, conceito, filosofia de vida. Para o mundo moderno, virou febre muito por causa de um tal Bruce Lee, o grande nome reverenciado por chineses e estrangeiros. Mas se é para voltar às origens, comecemos pelo nome da arte que o lutador de Hong Kong ajudou a difundir e imortalizar. Kung Fu é o termo que surgiu no sul da China, que por ser uma região costeira tinha mais contato com imigrantes e aí se espalhou pelo mundo e é como se diz hoje, por exemplo, no Ocidente. Mas por aqui mesmo é muito pouco utilizado. O nome já mudou várias vezes, mas o mais popular é o Wushu. E esse é só um detalhe dessa história tão rica e tão longa. E se estudar o Kung Fu é saber um pouco mais dessa cultura de 5.000 anos da China, para os próprios chineses, estudar o Wushu é ir mais fundo nas raízes do próprio ser humano. Quem nos explica é o mestre Kang, hoje pesquisador e espécie de embaixador do Kung Fu original. Na tradição chinesa, ele conta que a arte marcial é encarada como uma das expressões inatas do corpo humano, assim como o canto, o desenho, a dança e a linguagem falada. Como essa jornada toda precisaria de 5.000 anos de sensei para ser contada, falamos de uma das partes mais interessantes, do agora, como o Kung Fu continua forte e presente no cotidiano da China potência do século XXI. Imagine mandar seu filho estudar desde a pré-escola num colégio de arte marcial. Pois se no Brasil essa situação é bem improvável, basta ver o pátio cheio para entender o quanto isso é comum em Pequim. Em vários centros como este, meninos e meninas já dividem o tempo entre as aulas regulares e práticas de Kung Fu no regime de internato. Atividades durante todo o dia, depois do alojamento, a volta para casa é só nos intervalos curriculares. Na China moderna, um diploma assim representa oportunidades de carreira, por isso tanta procura. Conseguir uma boa posição no exército ou numa universidade esportiva são os sonhos mais comuns dos pais. Numa escola como a nossa, os alunos podem aprender a se virar sozinhos. É uma boa maneira de ajudar o fortalecimento deles. Se quer ser um bom lutador de Kung Fu ou um atleta, é preciso começar cedo. Só assim, para se ter uma boa base. Alongamento perfeito desde cedo, exigência severa com condicionamento físico. Durante os meses mais quentes, os trabalhos externos são intensificados. Além dos exames nas disciplinas tradicionais, cada aluno tem de fazer uma prova de Kung Fu para ser aprovado. Ninguém precisa vencer lutas contra os colegas de classe, mas é necessário convencer os mestres de que absorveu as habilidades passadas no curso. Fora isso, o outro ensinamento é cobrado o tempo todo. Não estamos treinando alunos só para lutar Kung Fu, mas também dando lições para que eles desenvolvam valores morais. A cada mês temos pelo menos 2 aulas relacionadas a histórias e teorias sobre Kung Fu e formação de caráter. Sempre dizemos que para virar um bom mestre de Kung Fu, o primeiro passo é ser uma boa pessoa. As matrículas são aceitas a partir dos 3 anos de idade. Bem no começo, os mais novos ficam ali, sentadinhos, só olhando. Mas quer ver só como eles aprendem rápido? Com vocês, 2 pequenos candidatos a mestres. O primeiro de apenas 4... e esse de 6 anos. Um show! Agora uma cena diferente. Na nossa visita, descobrimos uma turma que acabou de chegar do Zimbábue, no intercâmbio entre escolas dos 2 países. O único problema é que essa é uma escola que ensina 100% de arte marcial chinesa mesmo. E absolutamente nenhum professor fala qualquer outro idioma. Então, no caso deles, tem que ser na base da mímica mesmo. How do you think Kung Fu can open your mind? The way they train, the teachers should be focused. You be focused
almost all the time, you be focused. Discipline, focus. Yeah, at the same time, yeah, you be disciplined. You have self-discipline. It frees your mind. You don't get stressed up. If you get stressed up, you just train Kung Fu. It will free your mind. Eles vão ter 2 anos para se virar nessa comunicação, mas por essa cena que flagramos, já deu para ver um começo bem promissor. De volta ao tatame, a escola também tem sua classificação interna, e este é o grupo de elite, com estudantes de todas as idades. Já dissemos que o ensino aqui pode formar militares, mestres ou mesmo lutadores profissionais, mas a preferência disparada da nova geração é outra. Tenho vergonha em dizer, mas eu quero ser um astro do Kung Fu. Eu quero fazer filmes de Kung Fu. Mesmo para os mais velhos, a história é parecida. Wang Ou tem 21 anos, estuda no colégio desde os 10 e é considerado um prodígio. Quanto ao futuro, só muda a altitude do voo. Eu não sonho tão alto como os meninos. Queria apenas um dia estar envolvido na indústria de filmes de Kung Fu, como um dublê. Já seria suficiente para mim. É uma pena que eu ainda não tive essa chance. Ainda estou esperando. Espero ter sorte algum dia, mas preciso estar preparado. Por isso, eu treino duro todo dia. Com novos objetivos e novas caras, o Kung Fu, o Wushu, segue vivendo e renascendo a cada dia na China. De Bruce Lee aos mestres mirins, assim uma arte marcial milenar, por aqui também pode ser chamada de imortal. Então, turma, como acabamos de ver um pouco da história, né, e de como é que as crianças se preparam para treinar Kung Fu na China e os sonhos de cada uma, né? A gente está vendo aí uma outra cultura, né, onde os alunos têm horário integral de aula para poder, uma parte fica estudando, depois fica no alojamento, depois sai novamente para treinar Kung Fu. Então é uma outra cultura, né? É interessante a gente ver esses vídeos assim para poder a gente ver como é que funciona do outro lado do mundo, né? E aí a gente fica por aqui e eu vou passar uma atividade agora para vocês, tá bom? Forte abraço a todos.